Olá, boa noite, engenheiros e engenheiras. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast especial Com Fé que a gente quer. Então, nesse podcast, nós vamos estar mergulhando por algumas histórias de alguns profissionais e técnicos do nosso país. E hoje eu trago aqui uma convidada de honra, uma convidada muito especial, a Fátima Có, que é presidente do CREA atualmente, mas está candidata ao Confea. Então, muito obrigada, Fátima, pela oportunidade de bater esse papo com você. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estando eu candidata ao Confea, quero estar mostrando aí as nossas propostas, de maneira que haja bastante interesse nesse processo eleitoral que vai acontecer no dia 17 de novembro, né? Então, eu realmente fico feliz de ter essa oportunidade. E para quem não sabe, galera, a Fátima Có, ela não é só uma engenheira exemplar, não, viu? Ela é mãe, ela também é reconhecida pela capacidade dela e pela a vontade dela de melhorar o ambiente profissional cada vez mais. E tem algo muito interessante também, que durante toda a sua carreira, ela sempre atuou como engenheira civil. Então, isso é importante da gente relembrar aqui. E, Fátima, sem mais delongas, vamos começar aqui o bate-papo, tá bem? Tá bem. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, tá ok? Fátima, ali do princípio, o que levou você à carreira de engenharia? O que levou você a escolher essa profissão? Teve alguma inspiração? Teve alguém que você já notava antes? É uma questão de família? Como que aconteceu isso? Eu brinco, né, quando me fazem essa pergunta, que está sempre presente, né? Eu acho que eu já nasci engenheira. Por que eu brinco desse jeito? É lógico, isso não é só eu, Fátima Có, que para escolher essa profissão de engenheira, principalmente a mulher, tem alguma influência realmente, né? Ou familiar, ou de professor. E, no meu caso, foi familiar. Por quê? Eu digo que minha mãe, em 1945, queria fazer engenharia. Então, nasci, né, com isso, essa ideia, e ela, na época, não pôde fazer, porque já era órfã de pai e mãe, e nisso morreu o vô dela, né, que ela teve que voltar para cuidar das questões familiares. E lá em casa a gente nasceu assim, né? Somos 6 filhos, desses 3 são engenheiros, né? Eu só de mulher só sou eu. Mas, então, eu não vi nenhum tipo de restrição, porque, muitas vezes, o que deixa a mulher de fazer a opção, né, pela profissão da engenharia, às vezes, é um subcondicionamento, né? Você já fica veladamente já dizendo que não é coisa de mulher, o tipo de brincadeira, de brinquedo que você entrega. A profissão que você tem que seguir. Exatamente. Até, assim, a gente passa, na hora que está alguém, se tiver alguma ilustração, se tiver falando, fazendo conta, com certeza vai ser um homem, uma foto de um homem, não de uma mulher. Já se é uma enfermeira, quer ilustrar a enfermaria, a enfermagem, já vai ser uma mulher e não um homem. Então, isso tudo é um subcondicionamento. Então, eu não tive esse, né, não tive esse subcondicionamento. Que maravilha, né? Que bom. Ao contrário, né? Tive muito apoio, né? E eu conto que dessas minhas irmãs, uma na época do vestibular teve notas excelentes que daria para passar na engenharia, né? Porque era sempre mais difícil passar na engenharia. E tomou bronca da mamãe. Suas notas davam para passar na engenharia, né? E ela tinha feito a opção de assistente social. Então, acho que é isso, né? Por isso que eu sinto assim, e nisso não só ter feito como essa paixão pela engenharia, né? Eu estou toda movimentada realmente por amor, né? Uma coisa que já, como diz, nasceu em mim, nunca tive dúvida de fazer outra profissão, e isso só fez aumentar essa paixão pela engenharia. Ah, que bacana, porque geralmente a gente tem muita dúvida do que fazer. Chega em um ponto da vida que a gente também tem essa dúvida, né? Você está realizado com muita coisa, mas você ainda está em dúvida. E que bom que você não tem essa dúvida. Não tenho, digo, viu, Aline, que se eu tivesse que repetir, faria
tudo do mesmo jeito, nas mesmas, assim, então, se é uma coisa, a gente, lógico, tem arrependimento de outras ações, mas dentro da engenharia, esse meu caminhar dentro da engenharia, eu faria tudo outra vez. E, Fátima, à medida que você avançava na sua carreira como engenheira, quais os principais desafios que você enfrentou? O que você pode destacar para a gente disso, logo você, mulher, no campo da engenharia? Uma das coisas, a gente, mais do que eu sofri, eu já ouvi, que a gente pode até aproveitar esse momento e falar né, de algumas situações que mulheres passam. Eu pessoalmente, recém-formada, né, fui ser fiscal de uma obra e logo um dos trabalhadores se meteu a fazer uma gatice para mim, né? Então, na mesma hora, eu fui rígida, né? E eu era fiscal e pedi afastamento dessa pessoa. Né? E consegui, era a empresa do qual ele era contratado. Então, essas coisas que a gente tem que realmente se colocar, se impor, né? Porque eu não vejo diferença. E a gente, muitas vezes, quantas gatices a gente ouve, né? Sim. Muitas mesmo. E eu também não é só muito na engenharia, não, mas mais frequente, porque a gente, muitas vezes, tem aquele hábito, né? Em obra, peão, desculpa a expressão, mas digamos assim, a turma dos trabalhadores, né, gosta de mexer, e tem hora que você pensa que é interessante, não é, porque de um jeito ou de outro é desrespeitoso. Outra coisa também que eu passei, assim, também não só por mulher, mas por ser também jovem, né, um dos outros, foi a questão que a primeira obra que eu toquei sozinha, eu sendo a engenheira, a responsável técnica, eu peguei como mestre de obra um senhor que já tinha mais de 50 anos. Eu estava com meus 5, 6 anos de formado e ele mais de 50 anos de carreira, né? Então, também, além de ser mulher e aquela coisa, né? O engenheiro, será que sabe mais do que eu, né? Sim. Então, duas conciliações eu tive que fazer ali. E na primeira que ele tentou me desrespeitar, digamos assim, entre aspas, não um desrespeito, né, mas assim, me desmoralizar um pouquinho na frente da turma, eu dei um basta ali, conversei com ele e falei, olha, eu te respeito muito, você é uma pessoa que tem um conhecimento que eu não tenho, né, assim, Sim. essa experiência profissional, mas nunca mais faça isso. Resultado, faleceu há pouco tempo, amicíssimo dali para frente. Então, né? São coisas assim. Outra coisa também, que assim, que a gente, já que estamos aí candidato ao Confea, vamos falar do sistema, não vamos? Vamos Confea, CREA. Outra coisa também que eu cortei logo pela raiz, né? Quando eu fui presidente em 1997, a presidente do CREA, que eu cheguei lá, sento lá, opa, temos uma musa. Eu falei, como é que é? Não tem musa aqui, não. Aqui tem uma engenheira igualzinho a vocês, que vai opinar, porque dá aquela sensação de que você está, né, tá ali de bebelô. Não aceita esse tipo de coisa. Algum né? destaque então, ali é o que não é, né? Uma trabalhadora como todo mundo. Exatamente. Então, você tem que opinar, você tem que... né, não pode... eu não sei se é uma característica da minha pessoa, né? Eu não tenho medo. Assim, eu tenho tanta segurança de que eu estou na carreira certa, que eu tenho conhecimento, que eu não tenho esse medo de ficar sabe? Se eu não sei, eu vou atrás. Não é que eu saiba tudo, mas se eu não sei, eu vou atrás. Tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Se não sabe, você vai atrás, você aprende. Exatamente. E você faz, não é mesmo? E agora, sobre uma experiência positiva que você teve começando o trabalho ali na engenharia, algo que você fala, nossa, cara, isso ficou marcado para mim e eu quero que as pessoas saibam disso, dessa experiência legal que eu tive assim que eu comecei na engenharia. Olha, eu assim, tudo assim, profissionalmente, toda a minha profissão sempre foi um desafio. Então, isso tudo é muito interessante, né? Eu brincava até, né, como trabalhei sempre assim na parte de governo, né? Com isso, a gente estava sempre fiscalizando o serviço de outros, né? Então, as pessoas diziam assim, olha, quer uma obra boa, né, quer que a coisa saia bonita, bem feita, bota a Fátima de fiscal. E aí, né, algumas coisas, tudo que eu fiz, né, eu levava esse recado da engenharia.
Uma das coisas bem interessantes foi quando eu fui chamada, inclusive, para isso. Nesse convite que eu recebi, de ser secretária de obras, né, da Secretaria de Habitação, né, foi uma questão de que a gente ia fizemos uma vila tecnológica com 14 metodologias diferentes para habitação de interesse social, desde com placas de casca de arroz, com placas de resíduos sólidos, entendeu? Foram 14 tecnologias diferenciadas, né? E eu achei bonito, porque essa coisa assim, bonito, não, a gente precisa de uma pessoa técnica para isso aí, né? Porque muitas vezes esses cargos são ocupados por questões, às vezes, políticas. Então, eu sempre fui chamada por questões técnicas. Né? Aí, você trabalhou também na equipe de obras do metrô, sim, certo? Também. Foi a engenheira, foi quem fez o canteiro de obra do metrô. Né? Então, isso também muito gratificante. Nós éramos 28 engenheiros, só eu de mulher, né? Então, isso assim... E o bom disso tudo, eu não tenho a reclamar, sabe? Porque, assim, o pessoal tinha de igual para igual, porque, sabe, também a gente tem que fazer por onde. Não ter ficar... até, eu digo, não sei, eu acho que eu tenho que falar isso. A gente sabe até a maneira de vestir. Não que a gente vá se imitar uma maneira... deixar de ser feminina, isso hipótese alguma, né? Mas também não dá para eu ir por uma obra, né, dentro de um túnel com a roupa inadequada, né? Então são coisas assim que a gente não precisa sair imitando o homem. Eu nunca fiz isso, né? E faz parte de uma ética profissional também. Mas você tem que saber. Eu acho que isso é quase que uma ética para qualquer profissão, né? Mas a gente não dá às vezes não é nem uma roupa assim decotada, mas você vai para uma obra de calça branca. Aí, coitada, vai sujar, vai não sei o quê. Você daí não pisa ali, né? Vai com salto desse tamanho? Não dá, né? Mas não é também uma coisa, e eu quero até aproveitar já para deixar um recado, que a gente vai falar isso mais para frente, né? De incentivar as mulheres a estarem na engenharia. Eu estou contando uma vida pessoal minha, mas, por exemplo, porque fui obra há muito tempo. Mas depois de um período de obra, eu passei a ter, né, por exemplo, funções como cheguei a ser secretária de obra adjunta da Secretaria de Infraestrutura, era, às vezes, uma posição que tinha que estar, né, no salto, sem problema nenhum. Né? Mas nem sempre, nas nossas carreiras de engenharia, a gente tem que estar realmente de botina e de capacete. Né? A gente vai voltar a falar sobre isso. Isso é verdade. Você citou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF e a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Obras do DF. Você também trabalhou ali na Companhia Energética de Brasília, a SEB. Eu gostaria de saber como que essas experiências governamentais influenciaram na sua carreira. Eu fui 30 anos, né, trabalhei, aposentei 30 anos, realmente trabalhando no governo. Mas, assim, sempre muito ativa. Né? Então, por exemplo, eu era concursada da SEB, mas nunca como a SEB, a Companhia Energética de Brasília, muito voltado, por exemplo, muito para a área da engenharia elétrica. E eu, engenheira civil. Nós, por exemplo, eram tipo 200 engenheiros eletricistas e 3 da engenharia civil. Né? Então, com isso, quando primeiro convite que eu recebi, logo que eu entrei na SEB, foi ir para a obra do metrô. E que eu falei assim, bom, uma obra de metrô para um engenheiro civil, uma engenheira civil, não passa sempre. Né? Então, eu não tive dúvida de aceitar o convite. Lá foi todo um desafio de obra, tipo assim, exemplo, né? Porque os engenheiros vão estar sabendo. Eu nunca tinha trabalhado com tirantes, nunca tinha trabalhado com paredes diafragmas. Então, foi a oportunidade que eu tive nessa obra do metrô. Né? E a mesma coisa, vamos dizer, fui para a Secretaria de Obra, uma função secretária de obra da capital do Brasil, né? Mas não cruzei os braços, não me envolvi com obras grandes já contratadas. Eu vi uma oportunidade, por exemplo, eu fiz um projeto, né, organizei pequenas obras, grandes resultados, tipo uma acupuntura na cidade. O que é isso? Levar a engenharia presente. Então, nós juntamos Secretaria de Segurança, DR, Detran, e fomos analisar
todo tipo de ocorrência, né? Desde atropelamento, batida, estupro, tudo que se tinha, qual era a razão técnica para aquilo? Né? Às vezes uma pequena, às vezes um corte de árvore, uma placa de sinalização indevida. Né? Então, isso tudo a gente... E aí, e aí que a gente se mostra importante Sim. e fundamental com essa presença da engenharia. Você tem a E aí, contribuir. não uma das grandes que eu me sinto madrinha é a questão da ciclovia aqui de Brasília. Sim. Não se falava em ciclovia em Brasília, nem se pensava. Né? E nesse diagnóstico das ocorrências, nós vimos muitos atropelamentos, né, do ciclista, tanto dos atletas como também, porque Brasília tem pistas muito largas, permite, Sim. às vezes, altas velocidades, né, como também um trabalhador que saía ali das cidades, das regiões administrativas, para, às vezes, um piscineiro que não ganhava nem o vale transporte, o meio dele era... E ali muito atropelamento, e começamos a sair nessa época, saindo da Secretaria de Obra, fui ser presidente do SLU, mas deixamos lá uns 300 quilômetros de ciclovia projetado, de modo que, nacionalmente, nós fomos questionados. Ciclovia em Brasília? Porque, não sei se você lembra, né? Sim. Todo mundo fala que Brasília é Eu cabeça, lembro tronco disso. e rodas, não, É. não são membros. Né? E a gente trouxe essa questão da engenharia. Hoje é uma coisa maravilhosa que Brasília tem, que é a questão da ciclovia. E isso durante a sua gestão como diretora lá na secretaria, Sim, diretora de projetos de obra. Secretária, Na Secretaria nessa da ciclovia, eu era de secretária Desenvolvimento. de obras, Bacana. adjunta. Como que você se envolveu inicialmente ali no CREA-DF? Como que começou essa sua experiência lá? Olha, eu formei em agosto de 78 e mudei para Brasília, formei em Vitória, realmente, mudei para Brasília logo menos de 2 meses, 13 de setembro já estava aqui em Brasília. E aí, logo, vi um movimento. Em dezembro de 78, eu já estava envolvida com as questões de entidade de classe. Né? Daí para frente, que é o caminho, eu sempre achei, eu nunca fui de reclamar, e sim de fazer. Então, é onde eu vi as oportunidades de fazer. Sim. Né? Então, daí passei em 81, já fui conselheira, tudo por eleição, né? Já fui ser conselheira do CREA, e aí foi aumentando essa minha visão, porque às vezes a gente reclama do CREA, que não faz nada para a gente sabe até disso. Mas depois que a gente entra, a gente vê o quanto é importante que essa entidade realmente participe da vida profissional da gente, do nosso exercício profissional. E uma das coisas assim que me fez, assim, por exemplo, logo não foi tão rápido, mas vou dizer, de 81 conselheira, terminei sendo a presidente em 97. Né? Mas uma das coisas foi que, nesse decorrer, sendo conselheira, a gente tem aquela visão, aumenta mais ainda a paixão pela engenharia, e vai o governo do Distrito Federal, solta um segundo concurso aqui para geral, né? E não sei por que carga d'água, os engenheiros ganhavam, né? Estavam ali naquele concurso ganhando 5 níveis a menos do que os advogados. Não aceitei de jeito nenhum. Por que advogado? Não está exigindo tempo de formado, não tá, eles estudam no mesmo período, no mesmo tanto da gente. Então, não tem como. E aí, consegui, nisso eu já trabalhava no governo, consegui com que esse meu chefe, digamos assim, falou assim, me bota em contato com o governador. Ele deu um jeito, me fui, e lá, com toda a euforia da importância da engenharia, isso e aquilo, convenci o governador que engenheiro não tinha que ganhar menos do que advogado, e ele alterou. Pronto, né? E se esparramou, né? Digamos a palavra, e a gente conseguiu, né? Então, quer dizer, essa seriedade, esse propósito, sim, né? E você não era interesse pessoal, eu nem fiz o concurso, entendeu? Assim, é aquele interesse pelo geral, pelo sim, todo, pela engenharia forte. Né? Eu quero que você fale um pouquinho também sobre essa sua experiência como primeira mulher a presidir o CREA-DF em 97, né? E uma das propostas que mais bombou da época, que foi o ART. Quero que você fale um pouquinho sobre isso pra gente.
Não, é porque a gente, quando entramos no CREA, né, não mudou assim, ainda tem muito a mudar, tá? Aham. Mas era uma visão muito restrita, de punitiva, sabe? Então, ser uma visão da presença do sistema opinando, fortalecendo a engenharia. Aí eu tenho assim, duas, quer dizer, essa até da RT, como eu te coloco, você me perguntou, a gente vai falar um pouquinho, mas assim, Aham. mais do que isso, né? Porque até a gente houve eu brinco que o pessoal diz, essa aí é a nossa eterna presidente. Porque uma das coisas foi essa mudança desse tipo punitivo. O que, que eu fiz? Mas eu sempre gostei de trabalhar em grupo. Eu não me sinto uma pessoa autoritária, nada. Se eu não estiver dividindo, eu não me complemento. Então, eu gosto Entendo. de ideias, gosto de Trabalho em sugestões, e equipe. trabalho em equipe. E aí, uma das coisas que chamou a atenção muito de o que eu queria, ninguém nem sabia o que era. Estabelecemos uma fiscalização preventiva integrada. Como é que fazemos isso? Você vai, são diversos órgãos fiscalizatórios, não são? Sim. Você tem a delegacia de trabalho, tem a fiscalização das administrações, tem a fiscalização tudo quanto é órgão do governo tem que fiscalizar. Sim. Nós juntamos isso e ia para os empreendimentos todo mundo junto. Olha, na hora, nas primeiras, a televisão ia lá, a gente anunciava, nós vamos lá, ia lá para ver se nós realmente íamos, né? Foi um sucesso total. Por que foi um sucesso total? A população se sentiu segura, né? Pô, o CREA está fazendo alguma coisa aí que realmente traz tranquilidade para a gente. Agora, e também quem estava fiscalizado começou a nos procurar, porque era diferente você chegar, ser fiscalizado, não ser multado. A gente dava 30 dias para as correções, tá entendendo? E tudo ao mesmo tempo, né? Cada hora ia um órgão lá, multava uma coisa, ou reclamava. Então, juntamos 14 órgãos e esses órgãos de uma vez só. Então, isso mudou a ideia do que é um CREA. E era o CREA que tinha a liberdade de coordenar isso normalmente nós estamos fiscalizando questões de engenharia. Nós estamos falando de tudo. Uma escada rolante, que ninguém nem tinha noção de que aquilo ali, como que é sério e que é uma atividade que a engenharia tem que estar presente. Uma caldeira de um restaurante que nós temos que ver se realmente tem a manutenção. E assim por diante, né? Sim. E a questão da RT, que a gente brincou um pouco, né, nesse sentido, porque eu volto depois de 20 e tantos anos e ia estar eu com a RT aí. Sim. É porque, na época, né, tinha acabado, estava assim, já tinha um certo tempinho do lançamento já se trabalhava nos escritórios com os microcomputadores, né? Aham. E a gente ainda, o CREA, ainda tinha a RT, que tinha que ser preenchida com máquina de datilografia em 5 vias, uma original. E aí a gerada falava assim, Fátima, eu só tenho uma máquina de datilografia para encher a RT. Um trabalhão, uma trabalheira. Com carbono, imagina, né? Então, a gente tivemos esse desafio e realmente colocamos uma RT digital. Ai, que bacana. Fátima, depois de um tempo, você volta ao CREA-DF numa gestão de 2018 a 2023, atual gestão do CREA. Só estou licenciada agora esse período. E aí, eu gostaria de saber dessa experiência, porque assim, não ficou no papel, né? Não só ficou no papel, porque eu vi que você chegou a implementar uma usina solar também, ali com relação à sustentabilidade, a fiscalização com inteligência. Então, fala um pouco mais para a gente sobre essas experiências. Desde que, né, assumimos em 2018 um segundo mandato, o primeiro, como já foi colocado, a gente teve uma grande preocupação. A primeira coisa, a mesma situação. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu quero só um papel, uma RT? Não. Eu quero que os serviços deixem. O que você chega assim fiscalizando? O que você pergunta? Tem a RT? Não, você não tem que perguntar, falava para os fiscais. Você não tem que perguntar se tem uma RT. Você tem que perguntar se tem uma responsável técnico por aquilo ali. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente fez é saber se a pessoa foi notificada e isso ali gerou realmente um compromisso, uma responsabilidade técnica. Não sabia.
Então, primeiríssimo, agora, comprei um BI, eu tenho que administrar esses dados aí, né? Sim. E a gente não tinha, fazia aquilo ali, tinha 15 mil processos de autoinfração, sem saber qual era o resultado daquilo, o que deu aquilo ali. Realmente, a finalidade era multar ou ter um engenheiro, um responsável técnico ali perante aquele serviço. Então, e aí foi só isso. Muita modernidade, né? Nós tivemos que fazer, por exemplo, nesse inteirinho houve a pandemia, então não tinha como não. Então, hoje, a gente, por exemplo, os atendimentos presenciais reduziram a 10% do que se tinha antes, porque criamos chat, criamos a Minervinha que responde. O que a gente pôde fazer de modernidade para facilitar a vida do profissional, nós fizemos. Né? E, por último, agora, né? Então, tudo que a gente podia facilitar, pagar de Pix, era para facilitar, né? Ele ter realmente o profissional, ter o CREA como um amigo. Eu brincava muito, eu dizia assim, o slogan do CREA nosso é esse, ame seu CREA. Né? Então, porque a gente sabe que há uma certa rejeição, a gente buscou reverter isso. Né? E, por último, agora mesmo, foi um dos únicos CREAs, né, que implantamos uma fiscalização com inteligência artificial, né, com assessoramento remoto, porque a gente, por imagens. Então, a pessoa, né, nós contratamos uma imagem, depois a gente tem essa imagem de 3 meses depois, plota aquela imagem em cima da outra, e depois, com o nosso trabalho, se já tem a RT, né, não, então a gente sai ali aqueles pontos que são realmente, provavelmente, vulneráveis de que precisa de uma fiscalização. Então, a gente trabalhou muito nessa área de inovação e eu acho que há, inclusive, reconhecimento por parte dos profissionais aqui no Distrito Federal. Ah, que bacana, então, que por parte desses profissionais existe esse reconhecimento. Agora, partindo para o ponto de propostas e planos para o sistema Confea-CREA, o que você busca em fazer para envolver essa próxima geração aí de engenheiros, agrônomos e geocientistas, para que esses membros se tornem mais ativos? Olha, hoje, porque tem coisas que a gente pode fazer pelo CREA, mas tem coisa que não. Então, o porquê começa aí a dizer por que da minha candidatura ao Confea, né? Tem coisas que... Porque o CREA é o executivo, é quem faz a operacionalização da fiscalização e tudo. O Confea é a parte de legislação e o órgão maior, realmente. Ele engloba os 27 CREAs. Então, se o CREA-DF fica quase que uma voz sozinho, se eu buscar, por exemplo, uma carreira de Estado, entendeu? A gente abraçou, fomos nisso, mas o que aconteceu? Terminou que o CONF ficou aí, circulou esse projeto de lei, passou, foi aprovado em quase todas as comissões, e passou 6 anos e terminou sendo arquivado. Então, esse era um papel do Confea, não deixar acontecer isso. Né? Sim. Então, o que a gente quer realmente? Né? Esse reconhecimento da engenharia. Nós temos que botar a boca no trombone, o quanto que nós somos fundamentais e necessários, quanto que a engenharia... E aí, tem que fazer uma política de comunicação, tem que fazer uma ação parlamentar muito forte para que haja a gente consiga aprovar as leis que realmente... né, não é que obriga, que mostre a importância da engenharia. Sim. Eu acho que a gente conseguindo se mostrar presente, automaticamente os profissionais vão chegar cada vez mais para dentro do sistema. O grau de satisfação vai ser maior. Vão se manter mais ativos. Sim, também. A cobrança é essa. Você não é para você ficar atrás de quem já está legalizado. A gente tem que buscar de maneira que a gente consiga defender os profissionais. Não assim, eu digo que é quase que uma consequência. É uma consequência, uma valorização profissional que vai ser uma consequência. Porque você está mostrando a cara, se fazendo presente nas questões da engenharia, né? Sim. Então, com certeza. Sim. Agora, lançando essa sua candidatura ao Confea, à presidência do Confea, no caso,
quais as suas principais prioridades nesse momento? Você tem eixos que você está lançando? Como que está funcionando isso? No momento nós estamos aí, né, porque a gente tinha que estar realmente colocando como chegar ao que a gente quer, porque o que a gente quer realmente é o que? Uma engenharia forte, um Confea presente, tá? E o Confea presente, porque é uma entidade, um organismo que, junto com as demais entidades, tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido em todas as áreas. Infelizmente, hoje, as nossas questões técnicas ainda passam mais por questões políticas do que técnicas, tá? Então, isso é uma grande preocupação. Nós temos que nos mostrar que as questões técnicas têm que ser discutidas adequadamente com quem entende somos nós da área da engenharia, tá? Então, todas essas questões que a gente trouxer, com certeza, né, eu tinha que escrever alguma coisa, saber o que eu quero, onde queremos chegar, não sou eu digo que minha candidatura não é uma candidatura pessoal, né, é abraçando as causas de muitas pessoas. Eu me sinto, nesse momento, assim, como uma ferramenta, como um instrumento, né, de levar essas demandas para frente, né? Então, dentro disso, a gente escreveu aí umas 65 ações dentro de 8 eixos, né? Então, para poder a gente até se organizar um pouco, né? Então, é nessa linha que a gente tem essa proposição. Lógico que a gente, no decorrer, está aumentando, é até mesmo dinâmico. Analisa isso. Cada hora avalia. Quanto mais pessoas vão se empolgando com esse nosso propósito, né? Mais vão somando também. E isso fica bem agradável. Muito bacana. Fátima, ali sobre a unidade de ação do sistema, caso você seja eleita no Confea, como que você pretende fazer com que o Confea se torne um fórum a nível nacional, de debate nacional, trazendo ali uma política de comunicação, ação parlamentar também? É uma das coisas que a gente hoje assim que cria talvez não gere tanta credibilidade, tanta respeitabilidade, digamos, pela nossa instituição, pelo nosso Conselho Federal, e às vezes até os regionais, né? É porque não há unidade de ação. Cada um tem um sistema diferente. Somos 27 CREAs. O profissional, às vezes, lá no Acre, não tem a mesma solução que tem aqui em Brasília. Você está entendendo? Porque não falamos nessa unidade. Isso cabe ao Confea, né? Você imagina, você é um banco. Você precisa de um banco, você pode estar no Japão, você consegue acessar. Gente, aqui não existe isso. Não existe, né? Então, a vida profissional do profissional tem que estar ali a qualquer tempo. Se ele está lá onde ele estiver, ele tem que ter um acesso. Isso não existe. Nós não funcionamos como sistema. Funcionamos tudo partido. Então, isso também gera uma certa insatisfação, se não muita insatisfação, né? Então, cara, sem falar os procedimentos também são diferenciados. A gente tem CAT, por exemplo, que é Certidão de Acervo Técnico, né? Então, aqui nós conseguimos implantar online, mas tem outro sistema. Então, sem falar também essa unicidade que a gente vai buscar, também tem uma legislação arcaica. Entendeu? Temos uma legislação, a própria lei que nos regulamenta é de 66, na época que nem internet não tinha. Será que tudo que está lá, existe burocracia desnecessária? Vamos ver. É adaptado para o que a realidade hoje, nossa, a realidade de hoje. Né? Então, são coisas que isso tudo vai trazer, assim, realmente o profissional se sentir acolhido, como se fosse a casa dele, porque ele está sendo realmente representado. Eu penso nessa linha. Entendi. E em relação à luta pela federalização do plenário do Confea, como que você pretende, né, garantir aí uma representatividade justa das unidades federativas? Essa é uma das nossas propostas, né? Porque tem que até explicar, mas vou tentar ser rápida aí, mas... Por exemplo, hoje, porque eu tenho a presidência do Confea, né, que é a qual nós estamos candidatos, se Deus quiser, estaremos lá,
né? Mas são 18 conselheiros. Então, essa federalização é nesse sentido, sim. Então, 18, por que 18? Na época, que isso aí que eu estou dizendo, é uma legislação de 66. Sim. Na época, os CREAs se organizavam por região, e eram 15 regiões. Então, um conselheiro por cada região. E mais 3 por quê? Porque para representar a parte de ensino. Um representava as engenharias, os ensinos da engenharia, outro da agronomia e arquitetura, que na época pertencia a gente. Bom, hoje, em vez de 15 regiões, nós somos 27 CREAs. Então, a ideia é ter, no mínimo, um conselheiro federal por cada federação. Né? Entendi. E mais os representantes da área de ensino. Né? Então, tem isso agora. Como que eu vou fazer isso? Tem que mudar a lei, porque aí, Entendi. se a gente fizer qualquer coisa descumprindo a lei, isso é uma, digamos assim, uma irresponsabilidade. Vai né? estar irregular. Vamos ser cobrados por isso. Vai, com então, certeza. A primeira coisa seria mudar a lei. E aí você me pergunta, e por que não muda a lei? Fala-se, né? Porque realmente a lei de 66. Não muda porque, às vezes, a gente não chega ao entendimento interno, sabe? Então, e é isso uma das coisas que eu quero. Eu sou uma pessoa de entendimento, eu vou buscar para a gente estar discutindo ações transparentes. Está envolvendo 5, 6 modalidades, sei lá. Vamos discutir, vamos tentar um consenso, vamos tirar... E muitas vezes não chega nesse consenso. Não chega. Aí começa, você vai querer mudar uma lei no parlamento, que nem você não conseguiu conciliar o que quer. Aí fica não vai difícil. ser nenhum deputado, ninguém vai querer abraçar a sua causa. Sim. Acho que é por aí. Em questão da valorização profissional, você mencionou a defesa da criação da carreira de Estado para engenheiros, agrônomos e geocientistas. Como que você destrincha isso para a gente? Olha, eu digo que é uma das metas maiores nossa, né? Porque se a gente consegue uma carreira de Estado para engenharia e agronomia, né? Então, o que acontece? Vão ser consequências muito boas. Assim, vai gerar uma valorização profissional assim de imediato, quase. Porque hoje, não tendo essa carreira, você entra nas empresas governamentais, você entra como analista, como inspetor, entendeu? Não é contratado como engenheiro. Isso gera o quê? Né? Gera, às vezes, até de fugir de cumprir um salário mínimo profissional. Né? Tira a autoridade dele como engenheiro, porque ele está ali como analista tem chefe engenheiro, quando você é engenheiro, você é responsável técnico, você que assume aquilo. Entendeu? Então, você não pode ser mandado ensinei como engenheiro, como eu CREA, ninguém pode me mandar alterar o que está ali, o que eu entendo que tecnicamente é correto. Né? Então, tudo isso vai valorizando. Outro assunto, a questão da carreira. Hoje se decide muito politicamente qual é a melhor obra, o que é que deve ser feito para o Brasil, e não se ouve a área técnica. Né? Eu digo, é uma coisa do passado, mas, por exemplo, na época a transposição do Rio São Francisco, né? Você via o governador do Piauí, governador da Bahia, todo mundo puxando a sardinha para o seu lado, e você não tinha aí, não fizeram público. Não, quem bate o martelo são os engenheiros, são os técnicos que conhecem qual é o melhor, o que vai ser melhor para o Brasil. Não. Então, era sempre uma questão ali. Eu acho assim, importantíssimo, vai ser para mim é o que a gente, né? Isso não vai ser só na área pública, isso termina que repercute também na iniciativa privada, sem sombra de dúvida. Como que você pretende garantir a prerrogativa discricionário para o responsável técnico? Eu também gostaria que você comentasse um pouco sobre o combate a esse exercício ilegal da profissão. Tudo isso é realmente pela valorização profissional. Né? Hoje a gente tem também, dentro dessa linha, né, às vezes somos julgados, analisados, existem pareceres em cima dos nossos trabalhos, né, que eu parto do princípio, né, que um responsável técnico
o nome já está dizendo, ele tem a função de ser responsável técnico. Então, é questão técnica, ele é o responsável, entendeu? Sim. E é para a vida toda. Não é para assustar o engenheiro, mas se eu sou responsável, não adianta que não vai ser só por 5 anos, 2 anos, não, é a vida toda, né? E, muitas vezes, a gente tem que tomar alguma decisão, algumas soluções mesmo no decorrer do empreendimento, né? E aí somos questionados. Eu digo assim, vai que você tem prazo para integrar uma obra, um empreendimento, né? Sim. Chove muito, né? Não é previsto, intempéries, o que acontecer? Terremoto, que não é o caso aqui do Brasil, mas você tem que ter seu direito descritório, me desculpa aí, né? De decidir. Você ou junta com outros colegas, você tem que decidir o que tem que fazer. Sim. Né? Então, às vezes, até uma substituição, coisa mínima, se você substituir um cascalho por uma brita, né, que vai mais rápido, está chovendo muito, você é questionado. Será que você quis aumentar o valor da obra? Não. Então, isso a gente tem que ser respeitado. Né? Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que... Isso tudo na mesma linha, né? Valorizando o profissional, respeitando. Nós não estamos ali brincando de ficar à frente de uma obra. Nós somos realmente responsáveis técnicos. Sim, isso é verdade. É importante sempre lembrar e frisar dessa responsabilidade, né? Agora, Fátima, indutor da formação profissional, no caso. Você acha que é importante que o Confea interaja com o MEC para melhorar a formação dos profissionais? Então, assim, analisando ali as diretrizes, os cursos à distância, a formação continuada? A gente tem isso, né? A questão de fazer essa conversa, essa interação, essa parceria, porque não é que a gente quer trazer as atribuições do MEC para dentro do Confea, em hipótese alguma. Né? Isso não é... Cada um tem o seu grau de responsabilidade. Sim. Mas é uma das grandes preocupações, porque nós somos responsáveis... nós damos as atribuições, são o nosso sistema, Confea-CREA, que estabelece as atribuições quando o profissional sai da área acadêmica, vem para o exercício profissional. Concorda? Sim. Então, como é que eu vou ficar isolado aqui? Não, MEC é MEC, a parte acadêmica é MEC, eu aqui, né, o sistema todo desse lado, para estar falando do exercício profissional. Primeiro, eu preciso saber o que o mercado quer, inclusive, somos nós que estamos ali no dia a dia, no exercício profissional das pessoas, dos profissionais, né? Então, será que todas as diretrizes curriculares, as matérias ali abrangidas, é isso mesmo que tem que estar? Porque, às vezes, o menino, né, a menina, fica ali estudando, quando sai... não encontra nem mercado de trabalho, porque não aprendeu o que devia. E é uma engrenagem, né? Exatamente. Normalmente, a gente já sai da faculdade e aí é muito difícil alguém dar uma primeira oportunidade. Depois que eu perdi, sei lá, fiz meu tempo 5 anos e chego lá, não consigo, né? Eu achei até bom contar aqui, porque é impressionante. Porque coincidiu, eu falo assim, criaram... Né, o MEC aceitou a criação de engenharia de energia. Sai um engenheiro de energia. E que é que esse engenheiro, quando formar? Porque a gente já tem engenharia elétrica, tem engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica, tem toda a engenharia que já tem as atribuições. Engenharia de energia, quais foram as restrições, quais as matérias que ele... Entendeu? Aí eu cito esse exemplo todo, porque a gente fica sem saber em que área esse engenheiro de energia vai atuar, né? Porque não conversou com o Confea antes, criou aquilo, formou o cara, coloca o cara no mercado. Eu falando isso agora, recentemente, com mais de 30 engenheiros numa sala, na hora que eu terminei minha fala, veio um engenheiro de energia falar comigo. O tanto que ele ficou sufocado. Ele falou assim, olha, eu me senti fora
do contexto. Eu não sabia o que fazer realmente, né? Eu falei, eu não acredito. E eu citei o exemplo e eu terminei a minha palestra lá e ele veio e conversou. Então, é isso. Sim. E outra coisa que nós estamos preocupados muito mesmo e que nós não temos como ficar afastado são esses cursos à distância, os Sim. EAD, né? Porque, Sim. de repente, nós vamos estar, em vez de estar colocando responsáveis técnicos, vamos estar colocando irresponsáveis técnicos. Porque será que realmente, se a gente não criar critério, que a gente sabe que é irreversível, Sim. os cursos de EAD, a gente sabe, Aham. né? Mas tem que ter alguns critérios. Sim. Quais matérias Apenas não algumas. podem, hipótese alguma, serem à distância? Sim. Tá? Então, é isso que a gente... Não é que a gente queira interferir no MEC, mas temos que falar a mesma Sim, língua. andar juntos. Exatamente. Fazer parceria. Ninguém quer atropelar ninguém, mas que essa parceria, essa afinidade tem que existir para andarmos juntos. Sim. Agora, Fátima, no âmbito da responsabilidade social, como que você vê essa questão de trazer para o Confea a responsabilidade social, trazendo a comissão técnica, né, oferecendo assistência técnica para as famílias de baixa renda também? É uma questão assim... A gente tem que ter não só essa responsabilidade social, como participar do Projeto Brasil. Eu digo muito assim, a gente acostuma, assim, sabe, enquanto a gente é estudante, depois... são números, né? É a carreira exata, ciências exatas. Será? Será que é só números que a gente tem que se preocupar no exercício profissional da gente? É prazo? É custo? Será que é isso? Porque é isso que, às vezes, a gente aprende, né? Engenharia de custo, engenharia... Então, é por isso até que a gente vê muito número, muita conta. Mas não, eu não posso estar pensando no empreendimento sem ver a consequência daquilo, o resultado, né, da sociedade, a questão do bem-estar. O que ali, até uma casa, uma simples casa, eu tenho que ter a questão social ali, o meu projeto, a minha... Né? Então, exato, porque além de ter os profissionais envolvidos no sistema, tem a comunidade, né? Sim. Tem a sociedade no geral. Por exemplo, a questão da acessibilidade tem que ser vista por a gente. Sim. Entendeu? Hoje tem, na RT lá coloca que vai garantir a acessibilidade, mas será que garante? Ninguém, a gente não trabalha. Nós não podemos estar falando, por exemplo, eu acho um absurdo, eu já participei de discussões de habitação de interesse social que não tinha um engenheiro sentado à mesa, para mais de 10 pessoas sentadas à mesa, tinha lá um sociólogo, advogado. Isso. Quem é que tem que estar analisando essa questão? Como é que se faz? Como é que se chega realmente a habitações de interesse social com menor custo, adequadamente, de maneira correta tecnicamente? Sim. Somos nós que temos que estar discutindo isso. Então, se a gente fica deixando esses temas passarem sem a nossa presença, o que acontece? Não somos vistos, cada vez menos valorizados. Sim. Esse assunto aí, uma coisa até mesmo específica, nós tínhamos que ser o porta-voz e não participamos. Sim. Né? Então, isso tudo é a questão de você estar discutindo a questão do meio ambiente, nós temos que estar presentes. Áreas de proteção ambiental, que muitas vezes até os nossos engenheiros não sabem o grau de responsabilidade que eles têm em estarem assumindo uma responsabilidade técnica nessas áreas de proteção. Sim. Corre. Porque não é, eles têm que saber. A gente já viu prejuízos financeiros enormes de colegas que, achando que podia, uma hora dá certo, uma hora vai regularizar, e assume a responsabilidade na área de proteção. Quando derruba o empreendimento, o proprietário vem cobrar do engenheiro. Não, eu te entreguei. Mesmo ele sabendo que já era uma área, né? Mas ele fala assim, não, você que tinha que dizer que eu não podia construir, você é o responsável técnico. Então, a gente não pode deixar passar esses assuntos, né? A questão de assistência técnica, isso... E o CREA vai dizer, mas isso não é do CREA. Cabe. Por quê? Cabe. Nós temos um universo desses profissionais. O que custa nós, por exemplo, bolarmos um sistema de credenciamento desses profissionais que queiram
que queiram dar esse tipo de assistência técnica. Não é que eles vão fazer de graça, gratuitamente, não. Quem receber, vai receber gratuitamente. Mas também não é para ficar rico. Então, como que... Credencia, estabelece uma tabela mínima de trabalho, entendeu? Tudo de maneira que as pessoas vão receber e os nossos profissionais também. Também, todo mundo ganha. Então, tudo isso é possível, basta ter... E eu digo, já finalizando essa coisa, né, que a gente tem muito o que falar. Tem bastante. Bastante, mas, por exemplo, eu repito isso. E é bom que fique, acho que nem todo mundo... é ciência exata? Não, sabe o que está escrito no artigo 1º da Lei 5.194, que é a lei que nos regulamenta? Está lá. Artigo 1º. As profissões de engenharia, agronomia, arquitetura, na época, 66, fazia parte da gente, são caracterizadas de interesse social e humano. E aí lista, né, na parte de tudo, mais de 8 itens, de ensino, de tudo que você imaginar, tá? Empreendimento, todo tipo de empreendimento. Então, a gente não tem que ter só uma visão técnica, tem sim interesse social e humano. Tem bastante mesmo. Agora, pegando um ponto ali da inovação e da disrupção, como que você planeja fazer a implementação do uso da inteligência artificial na fiscalização ali dentro do sistema Confea-CREA? Eu já pus em prática, né? Já pus em prática, agora... A gente pode conversar aí. Uma das coisas que realmente inovamos, né, dentro do nosso CREA, foi, né, o primeiro, que eu saiba, parece sempre que somos o único, que implantamos realmente uma fiscalização, né, com inteligência artificial, de modo que, através de imagens, a gente consiga, né, chegar aos pontos de fiscalização. Toda essa parte de fiscalização 5G, tudo. O que nós, por exemplo, se você só de curso aprimora, assim, a gente tem um projeto institucional chamado de Aprimora Mais, né? Que a gente pensa que tem que haver essa educação continuada. Então, trouxemos por não sei quantas vezes a questão para discutir do BIM, sempre toda essa parte de moderno, tudo que você imaginar, né? E sempre com muito acesso. As pessoas estão realmente carentes desse tipo de discussão, né? Então, isso, como é que nós fazemos isso no Confea? Tem sim. O Confea tem recurso para alimentar um tipo de divulgação nesse sentido, você está entendendo? Sim. Tanto como isso, como também criar uma plataforma... Plataforma digital. Digital, que a pessoa vá se aperfeiçoando, se modernizando cada vez mais, fazer cursos. Então, assim, a gente não tem, digamos, ainda tudo detalhado, mas a vontade, os indicativos, todos esses, as necessidades, nós já temos bastante, né? O que eu digo. A gente já tem esse conhecimento que a gente tem, essa história que a gente tem dentro do sistema de 45 anos, me traz toda essa... Chega a passar a ser uma angústia, uma ânsia de ter as coisas resolvidas, né? Convive e não muda, né? Então, e por isso que sempre que eu estou à frente do CREA, eu faço as mudanças, né? Porque a gente não está ali, volto a repetir, não está ali para punir, e sim para cuidar do exercício profissional. Cuidar do exercício profissional é cuidar dos espaços dos nossos engenheiros e, automaticamente ou consequentemente, você está garantindo a segurança da sociedade. Falando ainda sobre essa parte de inovação, você citou as plataformas digitais para oferecer os cursos para os profissionais. O que você destaca para a gente também sobre uma proposta que diz respeito sobre a criação do Cadastro Nacional para a pessoa jurídica, né? Porque hoje a gente não tem, né? Se tem até ainda... não digo, existe um SIC, que é o Sistema de Cadastro Individual, né, dos engenheiros, mas não é tão assim também atualizado, mas juridicamente a gente não tem. É naquela mesma linha, sabe, Aline, de você ter, possibilitar
a informação, de onde você estiver. Então, você, às vezes, quer saber, essa empresa, realmente, ela é da área da engenharia, sabe? Se ela não está cadastrada, ela não é. E esse cadastro não existe. Então, é todo nesse sentido. A gente, olha, uma das coisas que está na nossa ideia também, né, de questão de estar modernizando e tudo, até mesmo, não vai poder ser obrigatório, mas nós queremos, falando em empresa, né, em pessoas, uma das ideias é que as entidades de classe façam a certificação da qualidade dessas empresas. Então, certificar. É igual está aí a ISO 9001, não é obrigado, mas todo mundo quer ter. Porque demonstra que você... Então, também as entidades aí poderão estar certificando essas empresas, né, pessoas que trabalham, né, e lógico que a gente não vai obrigar, mas o CREA não vai ser o CONFEA que vai certificar, mas o CONFEA vai recepcionar esse tipo de certificação. Então, assim, tem muita coisa. Sim. Se der uma hora, pouco, hein? Isso é verdade. Uma hora vai ficar pouco. Mas que conversa boa, sério, que conversa boa. Inclusive, pegando o gancho das entidades de classe, eu gostaria que você falasse para a gente sobre como que você vê as entidades de classe junto ao CONFEA e como fortalecer esse vínculo, né? Sim, com as certeza. entidades. Olha, eu parto que sozinho não dá. Né? Primeiro, as entidades, na minha maneira de ver, são... Assim, tem que até explicar um pouquinho para quem não sabe. Mas, por exemplo, o CREA não existe se não houver as entidades. Por quê? Somos os conselheiros regionais, são oriundos de entidade. A mesma coisa no CONFEA, né? São entidades nacionais. E hoje as entidades, muitas das vezes, perdeu a voz. E eu entendo que nós temos que fortalecer essas entidades, é que realmente tem a linha direta com o profissional, que está ali no dia a dia do profissional. Eu estou falando assim, por exemplo, uma BENC, a Associação dos Engenheiros Civis, a BMEC, a Associação dos Engenheiros Mecânicos, e assim, Florestal, a EF, a da Agronomia, a EA. Então, são todas entidades, né, tanto regionais como nacionais, que fazem essa linha direta com o profissional, sabe qual é as dificuldades, as demandas do... Então, a gente tem como fortalecer. E, infelizmente, nem todas estão bem das pernas financeiramente. Tá? Então, tem duas maneiras. Eu acho que uma é realmente ajudar financeiramente. Como que ajuda financeiramente? Primeiro, patrocinando, de fato, os projetos dessas entidades. Quer dizer, você não pode botar um grau de dificuldade de modo que elas não possam atender. Sim. Né? Outra maneira, que ainda não poderíamos fazer agora, mas está dentro do nosso projeto, um percentual das ART, que vem do profissional de todas essas entidades, né, passar a ser transferido para as entidades. Tá certo? Isso hoje já aconteceu isso, mas não pode mais, o Tribunal de Contas não deixa. Então, uma das coisas seria essa parte, né, de realmente atender essa parte de... Espera aí que eu tive que dar... foi um despertador. Não pensei, não. É porque tocou o despertador, aí me desconcentrou um pouco. Mas está tudo certo, está tudo resolvido. Isso, não, mas então uma das coisas é essa. E a outro fortalecimento que a gente tem pelas entidades é dar a palavra para eles mesmos. Entendeu? Ter a voz, eles que representam, eles têm que estar realmente... falando pelas profissões. Sim. E isso a gente tem que ouvir. Né? Sozinho a gente não vai caminhar. Ninguém tem... Parceria, sim. Ninguém tem uma varinha mágica para ir fazendo milagre, né? Fazendo mágica, não. Isso é verdade. Agora, Fátima, como que você enxerga a atuação dos fóruns consultivos, na verdade, fóruns temáticos consultivos, como que você enxerga isso? É um pouco da linha do que nós estamos falando. Falamos ali das entidades. Né? O sistema ele é composto, né,
Tem a parte legislativa, que são os conselheiros, Sim. tem a parte executiva, que é a presidência e a diretoria, e tem a parte consultiva, né? Aham. Quem são esses fóruns hoje? Hoje já existe alguns, né? A gente pretende ampliá-los, não só por exemplo, nós temos o Fórum Colégio de Presidente de CREA, né? Então, é um fórum que o presidente do CONFEA faz parte, mais os 27 presidentes. Temos o CEDEM, que é um colégio de entidades nacionais, né? Então, ali a gente... as entidades nacionais. Mas, por exemplo, nós temos as entidades precursoras também fortes. Antes, o que significa precursora? Antes do CREA nascer, já tinha essas entidades. Entendeu? Uhum. Então, essas não foram entidades que foram, né, fortíssimas, ouvidas. Né? Um Instituto Sim. de Engenharia de São Paulo, né, um Clube de Engenharia do Rio, do Paraná, da Bahia, são todas, né, de acordo com cada cidade dessas, que são as mais antigas, foram realmente quem começou a defender a engenharia. E hoje, muitas vezes, não são ouvidos. Então, se pretendemos criar fóruns específicos das precursoras, assim como também a gente quer fazer essa parte consultiva também por tema. Então, de repente, a gente vai discutir a questão de saneamento, vamos criar mesmo que seja específico ou temporário, né? Sim. Então, a gente tem que ouvir. Não é que todo mundo ali, não é que, se dizemos, 18 conselheiros, não é possível que todos entendam de tudo. Nós temos que ouvir para poder opinar adequadamente. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que trazer para a discussão. Esse tipo de diálogo. Tudo que for questão de engenharia, né? Se eu vou discutir a questão do meio ambiente, eu boto né? Sim, nós vamos estar estabelecendo um fórum que vai discutir a questão do meio ambiente. Exatamente. Bacana isso. Agora, seguindo para a parte feminina do debate, as mulheres ali no Confé, as mulheres à frente. Fátima, como que você busca incentivar a participação feminina, né, nos cargos de liderança e nas tomadas de decisão do sistema Confé-CREA? Bom, vou fazer uma brincadeirinha aqui, tá né? Bem. Primeira coisa, primeiro maior incentivo é eu ser eleita, né? Eu acho que eu vou sendo eleita primeira mulher, desses 90 anos do sistema, né? Eu não vou abrir, vou escancarar uma porta, né? Então, eu acho que assim foi, né? Hoje, com os presidentes de CREA, né? Nós éramos... Em 97, nós éramos 2 só, né? Primeiro não fui, né? Então, hoje já somos 7, e assim vai, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. Eu acho que, né, estando eu eleita, eu estou escancarando uma porta para valorizar, para mostrar que somos iguais, né? E se eu fizer o melhor trabalho, então, se eu fizer a diferença, aí então que vai realmente, né? Durante esses próximos 3 anos, se Deus quiser. Então, isso, com certeza, eu acho que é um grande exemplo a mostrar que somos mesmo competentes, porque eu não vejo diferença, né? Não vejo mesmo. Eu digo que não há, para exercer a profissão da engenharia, não há diferença entre o homem e a mulher. Não há. Não há porque, se diz assim, a gente aceita que tem menos força do que o homem, aceito. Eu já fui brava, hoje eu já tenho menos, por causa da idade, né? Mas eu já disputei, né? Mas mesmo assim não é uma profissão que exija um esforço físico, além das nossas possibilidades como mulher, né? Então não vejo restrição. Cabeça nem precisa, né? Dizer que eu não vou, nunca me senti com um raciocínio lógico menor, nem uma inteligência menor, isso eu não põe. Então, essa é uma situação que eu acho que, né, se eu for eleita, sendo eleita e fazer um trabalho maravilhoso, fazer a diferença, escancarei a porta. Exato. Né? E esse incentivo não só à frente do Confé, mas as mulheres em si nas engenharias. Né? Sim, com certeza. Olha, outra coisa que a gente quer mesmo fortalecer, e às vezes a gente diz assim, vamos trazer líder, vamos. Mas existe algumas coisinhas veladas, né? Sim. Então, é aquela coisa assim, como que ela não pode... Né? São questões técnicas que a gente não pode estar decidindo? Não. São detalhes ali, né? Você imagina se a presidente é mulher, por que eu aqui não posso ser? Pois é. Até isso vai existir, tá claro? Tá claro.
E outras coisas que a gente quer, assim, o que a gente vai... Não que a gente vai tratar de, inclusive, demonstrar, porque hoje também, assim, tem hora que eu acho que só somos 20% das mulheres no universo da engenharia, né? De 1 milhão e pouco, estamos aí com 200 mil mulheres. Muitas vezes, até por também, não que haja, como eu falei no início, né, restrição ou subcondicionamento, ou às vezes falta divulgação, falta conhecimento. Isso é verdade. Às vezes a mulher, a menina, deixa de fazer a opção pela carreira da engenharia porque não sabe exatamente com o que vai trabalhar. Sim. Às vezes pensa só em obra, capacete, botina. Eu não quero isso predominantemente é homem, né? Então, se ela vou para um trecho... Eu, por exemplo, nunca tive medo não. Para mim era um desafio. Cada vez que eu entrava num túnel lá do metrô, eu achava um verdadeiro espetáculo, né? Mas nem todas gostam disso. Então, a gente tem que explicar. Tem milhões de carreiras da engenharia que não precisa... Se você não quer fisicamente passar por uma situação dessa, tem outras mil. Né? Então, isso é uma questão... Isso até precisa também, viu, Aline? Eu digo assim, não só para a mulher, não. Até para os homens também. Porque hoje existe um alto déficit de profissionais engenheiros. Mas não é pouco, não. Se você pega um país desenvolvido, tem o triplo, quíntuplo de engenheiros que nós temos aqui no Brasil. Então, isso também é uma questão de se trabalhar no ensino médio, né? Conveniar com o Ministério de Ciência e Tecnologia, de maneira que incentive a tecnologia e não fica aí todo mundo, às vezes, numa área administrativa, talvez porque é mais fácil, não sei, mas alguma coisa, né? Então, nas mulheres, eu tenho certeza, né, que a gente abre essa porta. Vamos cuidar, assim, muitas das coisas são algumas coisas muito veladas, assim, né? E a gente, por saber que isso existe, vão ficar mais atenta a essas coisas que acontecem. Né? Eu acho que é o que a gente já puxa da equidade de gênero também ali, né? No ramo profissional. Temos que trabalhar, porque às vezes elas são sutis, sabe? Algumas coisas que a gente na hora nem nota. Não, é uma gracinha, uma brincadeirinha, né? Mas como a gente já passa por essas experiências, né? Com certeza estaremos muito mais alerta para estar recepcionando todas essas demandas. Sim, e Fátima, com relação ao assédio moral, assédio sexual, que muitas mulheres sofrem diariamente, você sabe disso, como que você propõe mudanças nessa parte ali dentro do Confea-CREA? Olha, mais uma vez eu digo assim, primeiro a gente até tem que chegar onde está acontecendo. Até vou contar uma situação aqui que... numa dessas novelas, acho que eu vou evitar de estar falando, mas imagina, né? Uma das novelas dessa que tem lá uma engenheira, né? Quer dizer, a gente batalha tanto para ser engenheira, né? Sim. E toda a história dessa mulher como engenheira era ela sendo submissa até mesmo sexualmente e corrupção, entendeu? Como se ela com o jeitinho dela, quer dizer, é um desrespeito, né? E eu meti bronca, escrevi uma carta para essa emissora, reclamei, botei que isso era um desrespeito, não sei o quê. Mudaram a cena. Não me responderam, nem entrei com nada judicial, mas começaram a ver que estava incomodando, né? Então, são coisas dessas que a gente tem que realmente existe. Por exemplo, chega a nós, assim, talvez um assédio um pouco mais do que quando você é engenheira, para as estagiárias. Então, a gente já tem que estar olhando tudo isso, né? Então, assim, é uma visão diferenciada que a gente tem que ter nesse processo, né? E impor respeito. Por que impor respeito? Quem sabe com legislação apropriada. Nós temos que propor, ser mais rígida na legislação. Reivindicar, né? Isso. Entendeu? Então, acho que tem, sim. A gente não pode fechar os olhos. Não é uma coisa... hoje, eu acho que isso... se acontece na engenharia, não sei te dizer, Aline, se é mais ou menos, né? Mas que acontece geral. Acontece. Isso é um fator que muitas das mulheres
né? E é um fato diário, né? Diário. Então, mas isso o que a gente quer, né, é realmente de maneira a conter tudo isso. Bacana. Fátima Có, depois de ter ouvido todas essas suas propostas e a visão que você tem para trazer para o Confea CREA, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando agora, ao vivo aqui no nosso podcast. Tá bem. Principalmente para os profissionais engenheiros, agrônomos e geocientistas. Bem, candidata que não pede voto não é candidata, né? Você tem certeza disso. Então, colegas engenheiros agrônomos, geocientistas, todos vocês que realmente querem, se sintam, querem uma engenharia forte, queiram se sentir representados, né? De modo que, dentro do nosso sistema, esteja realmente buscando o fortalecimento da sua profissão, o reconhecimento. A gente tem como, sim, mostrar que somos necessários e fundamentais. Eu gostaria, uma coisa que eu sinto muito, porque as comparações, às vezes fazem comparação nossa com os advogados, com os médicos, e aí hoje eu tiro uma conclusão, né? Assim, pelo menos é pessoal minha. Porque nossas atividades, gente, elas normalmente estão no dia a dia das pessoas, corriqueiramente, e passam despercebidas. Então, uma pessoa, às vezes, bebe uma água potável. Não lembra que tem toda uma engenharia atrás dessa água potável. Pega um telefone, pega um carro, pega uma estrada, pega tudo, pega um computador, não lembra da gente. E aí termina que acha que engenharia não é necessário, né? Que engenheiro não é necessário, porque está no dia a dia, tem tudo na mão, só vai lembrar da gente na hora, que hora mesmo, gente? Na hora do sinistro. Mas aí é que nós temos que mostrar que essa importância nossa, nós somos os mais importantes para o desenvolvimento, para as soluções, sejam elas técnicas ou não, né? Eu chego a dizer, né, a medicina, se nós da engenharia não estivéssemos presentes na medicina, estava atrasada aí não sei quantos séculos, né? Nós somos responsáveis por todos os equipamentos, aparelhagem, né? Lógico, os médicos têm todos os seus conhecimentos técnicos, mas é a engenharia que faz avançar, para ajudar no diagnóstico, é a engenharia, né? Então, colegas, se vocês querem uma pessoa que tem isso assim certo, como 2 e 2 são 4, números é para nós mesmo, né? Vote em mim, né? Eu estou aqui, tem toda esse amor, essa determinação para estar abraçando e chegarmos lá. Então, está aí, dia 17 de novembro, né, de modo que vocês possam realmente se sentir representados. E aí, falando de representação, precisamos de participação. É uma eleição que não é obrigatória, mas não adianta, como é que eu vou ter voz, digamos assim, respeito, se eu fui eleita só com uns gatos pingados? Não dá, tem que ir lá, tem que mostrar que a engenharia tem, sim, 300 mil votos, 400 mil votos. Então, é isso. Essa representatividade, essa participação sua vai nos dar força para ganharmos toda essa nossa pauta. Nos fortalecer em todas. Quando eu chegar no Congresso Nacional, que lá houve uma participação de 500 mil profissionais, todo mundo vai ficar de olho. Deu para entender? Então, conto com vocês, participe, vamos votar. Acredite na mudança, que eu vou garantir aqui com a minha coragem, a minha determinação. Tá bom? Então, vote Fátima Có. Muito obrigada. Deixa um recado também para os estudantes, que mesmo que não possam votar em você, mas como que eles podem contribuir ativamente na sua campanha, na sua candidatura. Aí eu vou falar não só para os estudantes, né? Vou falar para os amigos que nos conhecem, os que não conhecem, né? Que querem um Brasil melhor, né? Não precisa... a maneira que vocês têm é de realmente, se tem um filho, se você ouviu, seu filho não ouviu, ou se qualquer engenheiro não ouviu, né? Vai espalhando, vai multiplicando, porque realmente ganha todo mundo,
né? Então, não só os jovens, né? Quer dizer, é bom que vocês já se envolvam, os jovens, estudantes da engenharia ou não, porque eu até quero que também os que não estão na engenharia fiquem animados com esse processo de vir para a engenharia, né? Mas é isso, é ser um multiplicador. Meu recado é esse, sejam multiplicadores, né? Aproveitar que tem uma pessoa aqui que está realmente se colocando como instrumento, como ferramenta, para estar abraçando todas essas demandas, né? Então, aproveite, use e abuse da Fátima Cor. É isso. Por fim, Fátima, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a visão que você enxerga o Confea CREA sobre a sua liderança. Bem, eu digo assim, né? Eu realmente, eu já falei isso algumas vezes, né? Mas assim, eu tenho um histórico que me dá essa tranquilidade, mesmo sendo uma coisa muito difícil. É muita coisa a ser mudada. Não é fácil. Não é biquinho, não, né? Mas eu sempre escrevi minha vida profissional, 45 anos, tanto na... Como é que eu escrevo? Realmente, eu faço uma boa gestão, onde eu vou, né? Assumo responsabilidades, não fujo da raia hora nenhuma, né? Não tenho preguiça, muita coragem, né? Então, determinação, conversa, diálogo, que é o que dá a solução. Então, não me assusta. Todas essas 65, se eu fizer, né, eu tenho certeza que vou querer executá-las quase todas, mas eu tenho certeza que vai ser um Confea bem diferente. E eu brinco que eu quero resolver tudo isso nesses 3 anos, nos próximos 3 anos. Não tenho pretensão de uma reeleição, nada. Eu quero realmente jogar toda a nossa energia, o nosso trabalho, né, nesses 3 anos aí de mandato, que, se Deus quiser, começará no dia 1º de janeiro de 2024. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, Fátima Cor. E a vocês que nos acompanharam esse momento todo aqui, muito obrigada por ter participado no nosso podcast Confea que a gente quer. E muito obrigada, boa noite. Eu também agradeço a todos que participaram, né? É muito bom a gente ter essa oportunidade de estar se colocando muito transparente, né? Esse é meu jeito de ser. Nem sei se digamos assim, eu não saio preocupada, eu gosto de me mostrar, né? Lógico que a gente não é artista, né? E a gente fica assim, às vezes, será que está bem? Mas o que eu quero é isso, que você esteja convencido de que eu realmente assumirei, sem falsa modéstia, que eu sou a pessoa certa para ser sua presidente ao Confea. Obrigada, pessoal. Boa noite.